O meu questionamento tem a ver com as revisões, rejeições, e queria que, se possível, você fizesse um comentário, né, baseado na sua experiência, de quão importante é esse processo para a construção de maturidade e experiência do pesquisador, porque o aluno, quando se é aluno, pesquisador, né, iniciante, existe uma aversão muito grande ao não, que é o Sim. comum, é o comum na carreira de Você pesquisador. vai ouvir muito mais não do que sim. Lógico, a aprovação de paper em edital, em congresso, o não já está pronto, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, até para confortar quem é jovem pesquisador. Então, vamos lá. Eu tenho recentemente até um aluno meu que ficou muito chateado, que é um dos trabalhos legais que a gente tem com EEG, e muita negativa dos journals, ou pela amostra, ou enfim, não gostou, né? O editor não gostou, achou que não está alinhado, mas ele ficou tão chateado a ponto de falar, né? Não quero mais mandar para lugar nenhum, porque eu não aguento mais ouvir não. O que é isso, pelo amor de Deus? Né? Você vai ouvir muito mais não do que sim. Para cada 20 que você manda, se um aprovar, está maravilhoso. A gente tem que trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. E isso eu falei hoje na aula para os alunos. A gente tem que entender que as críticas, elas são para o trabalho, não são para a gente. Então, é claro que há formas mais educadas e tal, mas a intenção sempre é apontar onde aquele trabalho pode melhorar e como ele pode melhorar, né? Então, como eu falei aí, tem parecerista que é excelente, que ele diz onde está o problema e já propõe solução. Então, você tem ali uma chance de fazer algo melhor. E eu vejo isso mesmo, Marcos. Eles ficam muito ressentidos, às vezes, achando que né, se sentem diminuídos ou se sentem, de alguma forma, ofendidos. Nossa, eu trabalhei 4 anos nessa pesquisa para agora a pessoa vir falar tantas coisas negativas. Mas está apontando as falhas, isso é natural, né? Que a gente nunca faz nada perfeito. Todo trabalho, no final, tem uma seção de limitações, né? Isso é natural. Então, aproveitar as chances, e às vezes realmente a gente está mirando alto demais, né? Às vezes foram tantas restrições para fazer a pesquisa que talvez aquele principal journal lá não seja uma possibilidade, mas há outros, né? Então, eu acho que muitas vezes eles precisam desse choque aí, né? De entender, né? Acorda, né? A gente tem muito mais não do que sim em tudo na vida, né? Agora precisa de alguém apoiando e orientando, né? Olha, qual que é o caminho melhor para fazer isso? E eu não aceito muito desistência, não. Na hora que eu vejo que tem um aluno muito... Aí, sabe, eu chamo outras pessoas para ajudar, vamos tentar, né, montar aqui uma equipe para ressuscitar esse artigo que está quase morto aqui, né? Então, é isso. Mas eu tenho alunos muito dedicados, né? E como eu falei logo no começo, se a gente, desde o início, tem em mente que quer uma publicação boa, tem que ter um cuidado metodológico muito grande. Então, aprende a usar a técnica, aprende a usar equipamento, vai fazer estágio com alguém que sabe, chama para a banca pessoas que são da área, que vão dar sugestões. A gente chamou uma pessoa uma vez da área, a pessoa era tão boa naquilo, ela montou o seu próprio eye tracker. Era uma pessoa da área da psicologia, que nós chamamos. E aí, mas ele falou tantas coisas que, meu Deus do céu, né? Então, às vezes, é até ruim chamar alguém muito bom, porque você fica ali, quem sou eu?
mas ele deu muitas orientações, inclusive teóricas, né? O que é atenção visual, né? Vocês precisam melhorar essa definição, porque aí começa a falar, né, do cérebro e tal. Então, a gente tem que saber como, né, evitar chegar nesses problemas lá no futuro, fazendo o processo o melhor possível. Então, esse aí de chamar para as bancas especialistas, né, e talvez até esse pessoal participar depois dos artigos, né, para colocar a contribuição deles de especialista lá, também é um caminho legal. Então, a gente tem muitas participações de pessoas da área de turismo, né, enfim, da área de marketing, e muitas vezes eles entram como coautores. Nesse não, esse acabou sendo só, né, a Marina, eu e o professor Jorge, que comigo tem o grupo de neuromarketing, né, o Gmind, que é dele o equipamento, inclusive, né, o eye tracker, Então, moderninho. derivados dessa pesquisa, né, que vocês já publicaram, como que tem sido os próximos passos derivados dela? Vocês pretendem fazer novas pesquisas no mesmo estilo metodológico que foi adotado nessa, ou vocês já avançaram para, enfim, com outra concepção? Queria que você comentasse um pouco a derivação baseada nessa pesquisa, o que aconteceu depois. Uhum. Então, quando a gente monta um artigo, não dá para colocar tudo lá, né? A gente tem limitação de espaço e, às vezes, linhas teóricas que a gente usa várias numa tese. Então, nós temos dados que não foram usados e como eu disse, né, são dados lá da Escócia, mas há também algumas métricas, tem muitas métricas, que não foram usadas nesse artigo específico. Então, a gente ainda tem bastante material falando dessa pesquisa específica, né, para continuar usando esses dados em artigos diferentes e, claro, com uma outra abordagem teórica, vão ser outras hipóteses, né? Então, ainda tem, e não é a pesquisa salame, né, que eu falo, que a gente tem lá um salame e vai fatiando, não é isso. São realmente partes diferentes. Tá? Eu acho que e é uma experiência nossa, quando a gente tentou dividir, falar, olha, aqui a gente vai montar um artigo com o eye tracker, aqui a gente vai montar um artigo com a outra coisa. Da mesma pesquisa, não tem uma aceitação tão forte, tão positiva, quando a gente coloca tudo junto e faz um artigo mais, né, poderoso metodologicamente, com várias etapas e tal. Então, a gente tem tentado fazer artigos bem completos, nesse caso da Marina, né, tem 4 hipóteses, esse artigo publicado, e talvez, numa época mais inexperiente minha, eu teria feito mais artigos, né? Quero dizer, né? Ao invés de fazer um artigo só com essas 4 hipóteses, talvez eu fizesse 2 artigos, um focado em slogan, em logo, e o outro focado em tipos de comunicação. Mas eu vejo que quanto mais você coloca ali as hipóteses complementares, né, uma forte base teórica, que é para as duas, né, para todas as hipóteses ali, tem uma aceitação maior. Então, evitar fatiar o salame. É uma recomendação. Aliás, essa é uma expressão que eu ouvi em algum Enampad aí, da pesquisa salame. Evitar fazer isso. Mas, às vezes, você tem vários salames, né? Então, uma tese, ela tem vários objetivos, tem muitos dados, então, você tem ali, puxa vida, trabalho para muitos anos ainda, a gente tem. E pode refazer, sim, a gente pode refazer, inclusive, a Marina já fez pós-doc, né? Então, e os dados estão lá. A única questão é que são equipamentos muito delicados e de difícil manuseio, então a gente não usa isso o tempo todo com todos os alunos, né? São alguns alunos, principalmente os de doutorado, que vão ter um tempo maior para aprender, né, se dedicar, e atualmente a gente está com um aluno que vai usar o eye tracker e 2 alunas que vão usar o EEG. Então, a gente vai trabalhando com uma escala pequena para ter um controle maior, né? Sim, então a gente pensa em continuar em outras áreas, e na minha área, como é a área de imagem de país, então a gente acaba aplicando, né? A Karina vai fazer um estudo com vinhos, usando degustação de vinhos, né? E a eletroencefalografia para medir reações. Ela já fez isso no mestrado, mas no doutorado vamos trabalhar com outras variáveis, né? Ótimo. Mais alguma pergunta, Marcos? A pergunta, o questionamento que eu tenho agora eu imagino que você esteja há um tempo já na área
na área acadêmica, né? E depois de várias orientações, várias publicações, como que você imagina a pesquisa sobre comportamento com elementos, na verdade, é a mensuração de dados de comportamento, sem elementos tradicionais, né, como questionário, ou, não sei, mas às vezes a mensuração com outros elementos que possam contribuir também, né, com instrumentos como questionário. Como eu vejo isso no futuro próximo, Marcos? É. Então, a gente já antecipou essa preocupação alguns anos atrás, né? Já faz mais de 10 anos que nós temos esse grupo de neuromarketing, justamente para a gente conseguir capturar essas respostas do consumidor que não são verbalizáveis, né? Ou que, quando a gente põe um questionário para alguém responder, ele tende a ser racional, ou ele tende a ser conforme, né? Né? Não vou contra as normas culturais, Então, há uma reflexão, há um filtro ali, né? Quando a gente usa questionário. E a gente tentou contornar isso trabalhando com a observação mecânica, né? Que é a gente colocar esses equipamentos nele e ver se realmente tem algum impacto. Eu vou acabar citando, eu te falei que eu gosto daquele artigo de vinhos, e vou acabar falando dele aqui. Por exemplo, os testes de degustação, eles envolvem a pessoa, né, provar e preencher uma ficha lá. E a gente está fazendo agora isso com cervejas, né? E quando a gente induz a pessoa com alguma informação, né? Então, eu quero ver a força da origem. E aí eu vou falar, olha, esse vinho é da França. Então, ele ouviu essa informação, processou, racionalizou e preenche lá. Então, a gente já tem várias pesquisas mostrando que obviamente, tem uma força de indução quando você menciona a origem do vinho. Então, a gente pensou o seguinte, e se a gente conseguir capturar, antes da pessoa escrever, né, será que se a gente mencionar que o vinho é da França, vai ativar uma área cerebral, né, relacionada a prazer e relaxamento e tal? Então, fizemos isso. E aí falamos, ó, vai experimentar, então, um vinho da França, né, aí come pão, não sei o quê, agora experimenta um vinho do Brasil, né, e a pessoa também preencheu um questionário, mas teve as respostas cerebrais medidas. E a gente viu que deu diferença entre as pessoas que têm pouco envolvimento com vinho, as pessoas menos envolvidas com vinho tiveram uma influência maior da informação da origem quando a origem era a França. Então, houve um relaxamento maior quando o vinho era francês para as pessoas com menos envolvimento, né? Por que eu estou rindo assim? Porque o vinho era o mesmo. A gente nunca mudou o vinho. E a pessoa, ela não só disse, então, racionalmente, se fosse só um questionário, eu ouvi você me falar, né, que o vinho é francês. Eu acho que ele é melhor. Ela escreve lá. Mas ela realmente achou que era melhor, né? Pela área lá, nem sei se eu estou apontando certo, mas pela área do cérebro que teve uma movimentação maior, né, nas ondas. Então, a gente vê que tem como, né, observar esse consumidor e observar as reações num nível que não é um nível racional, que ele não tem todos os vieses, né? Então, a gente tem, por isso que essas pesquisas, elas chamam tanto atenção, né? Mas elas são muito difíceis de realizar, a gente tem amostras muito pequenas, então, as conclusões, elas não são assim tão precisas, né? A gente, né, tá fazendo ali, olha, a onda cerebral ligada, né, a relaxamento, teve uma movimentação maior, portanto, a gente conclui que pode ter gostado mais do vinho, né? Então, não é assim tão fácil chegar nas conclusões, e tem assim, muita resistência no meio médico, né, desses trabalhos aplicados para marketing, né? Eles têm muito receio de fazer essas conclusões assim, mas a gente tem resultados bem interessantes. Então, uma forma, né, que eu vejo no futuro, talvez um uso mais amplo dessas ferramentas todas de neuromarketing, e eu acho também que a pesquisa de observação, mesmo sem os equipamentos, né, a observação do comportamento na internet mesmo, como as pessoas, né, se movimentam, do que elas gostam, o que elas fazem, que não deixa de ser uma pesquisa de observação, né, uma etnografia, e mesmo nos seus lares. Eu gosto muito da pesquisa de observação, que a gente, né, corta ali o racional que a gente tende a ter quando tem que colocar respostas num papel, né? Então, talvez seja essa a minha visão aí para o futuro próximo. Perfeito.
Eu não tenho mais perguntas, do Marcos. Então, se você não tiver também, eu queria agradecer a Janaína, né, a disposição de estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre publicações científicas, em específico, né, uma publicação científica. E, no mais, também gostaria de deixar aberto aí as últimas falas, Janaína, se você quiser comentar algo. Eu gostaria de comentar o seguinte. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, eu acho que é uma iniciativa importantíssima, eu acho que quanto mais a gente passar orientações, sugestões e acalmar também os alunos, os pesquisadores, que as coisas vão dar certo, tenham calma, tenham paciência, né? Mas façam tudo com muito cuidado desde cedo. O que eu queria dizer é que nós, brasileiros, nós temos condição de publicar nos melhores journals do mundo. Eu leio os trabalhos publicados, eu participo, né, de discussões, eu visito instituições no exterior, nós fazemos pesquisa de ponta aqui. Então, não se sintam menos, né, façam o melhor que puderem desde o início e mirem alto, né, mas tenham essa consciência de que pode demorar, né, então tem que ter persistência e a gente consegue, tá bom? Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Janaína. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelas suas publicações. Agradecer a sua disponibilidade, foi muito enriquecedora a sua participação e agradeço a audiência aí do nosso evento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigada.